Olá pessoal, essa é a nova série O Evangelho Fora da Religião. Vou apresentar essa série junto com a Graziele e nós vamos falar sobre o que aconteceu com o Evangelho, como ele foi colocado dentro de uma caixa, dentro de um sistema e perdeu a sua originalidade segundo o ensinamento e o sistema dos homens. O quanto na verdade as pessoas estão desconhecendo o que de fato significa a boa notícia. Vamos falar sobre isso? Nos acompanhe! Falar um pouquinho do que aconteceu com o Evangelho, como ele foi transformado, né? Como ele ficou sujeito às ideias dos homens, ao sistema dos homens, né? Então a gente vai assim exemplificar, pegar o exemplo de uma caixa, né? A expressão caixa é muito usada hoje no mundo sobre pensar fora da caixa, que seria pensar fora do sistema, ou comer fora da caixa, porque a gente sabe que em caixas normalmente os alimentos são modificados, perdem a sua originalidade. Então a gente quer exemplificar aqui como a religião sendo uma caixa, né? E o evangelho sendo colocado lá dentro, né? E como a gente falou agora há pouco, as caixas seriam as denominações, né? O evangelho é colocado dentro das denominações, ou seja, a pessoa que abre a denominação ou lidera a denominação, pega o evangelho, coloca lá dentro e vai dar ele como alimento da forma que ela entender que ele é. Ele recebeu, ou que ele recebeu, né? Da forma conforme a necessidade daquela instituição. Conforme a necessidade, né? Ou como ele aprendeu, como você falou, como ele aprendeu desde pequeno, aquele evangelho daquele jeito. E por isso, eu acho que fica justificável para as pessoas que é por isso que está acontecendo tantos desacordos entre as denominações evangélicas, as igrejas evangélicas, por isso que muita gente pensa diferente, por isso que há tantos atritos e por isso que há tanta discrepância, ou tanta diferença entre o evangelho que está na Bíblia e entre o evangelho que tem sido pregado. Nossa, e a senhora falou tão bem, se o evangelho fosse genuíno, se cada um recebesse o evangelho genuíno, não existia. Não existia, exata. Não existia. Diferença entre as partes. Exato, porque a diferença está nas doutrinas, no sistema que aquele evangelho foi colocado. Colocado, Aí que tem diferenças. Mas o evangelho puro, genuíno, né? Aquilo que nós recebemos, que Cristo nos deu, não traz confusão. Não traz confusão, só traz acordo na realidade, porque a verdade, ela é uma só. Exatamente. Né? Esses dias eu vi até uma pessoa falando a respeito do evangelho, que ela se converteu, uma atriz, e ela falou assim, eu não estou dizendo que o que eu estou dizendo é verdade absoluta. Eu pensei, como assim? O evangelho é uma verdade absoluta. E ela falou assim, cada um tem a sua verdade. Não existe cada um com a sua verdade, a verdade é uma só. É uma pessoa, né? É uma pessoa, exatamente. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, se todos estiverem firmados no mesmo evangelho que Cristo nos deu, né, que evangelho significa boa notícia, se todos estiverem firmados na mesma notícia, que é a salvação por meio de Cristo, todos estarem firmados assim, não há essa diferença. Esses problemas que há entre cada denominação, e eu acho que o pior, não há essa falta de verdade no que é falado. Exatamente. Por quê? Porque assim como as comidas que estão dentro da caixa são industrializadas, né, para serem vendidas, assim da mesma forma o evangelho dentro de cada denominação se tornou algo industrializado e comercializado, né? Ou seja, cada um começa a vender a sua igreja, entre aspas, porque igreja na realidade não é lugar, igrejas são pessoas, a sua denominação. E por isso que tanta gente não se aproxima. Porque consegue ver que aquilo não se assemelha com Deus. Eu não sei, a gente vê e não se assemelha com Deus. Então, esse primeiro episódio, nós estamos fazendo aqui nosso primeiro episódio, para principalmente trazer o que é essa série sobre o evangelho fora da religião, né? Nós vamos fazer 7 episódios falando a respeito do evangelho puro, do evangelho verdadeiro, do evangelho autêntico, do evangelho fora de uma caixa, do evangelho fora de um sistema, do evangelho fora da organização humana, né? Da forma como ele foi transformado, ele perdeu a originalidade e muitas pessoas, inclusive que se consideram igreja, que eu acredito que são,
não conhecem às vezes, não teve esse encontro com o evangelho puro por causa dessas misturas todas. Por que foi colocado dentro de uma caixa? Nascemos e isso já existia, né? Esse evangelho contaminado. Então aquilo que nós aprendemos, como você disse que essa atriz disse, se torna a nossa verdade, né? Exato. Assim, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a igreja dos nossos pais ou que a igreja, o nosso líder nos ensinou o evangelho, é a nossa verdade. Então assim, eu queria até aproveitar também e incentivar, né, com que você que está assistindo esse vídeo se dê uma oportunidade de realmente de pensar, nossa, será que eu conheço o evangelho verdadeiro? É isso. Ou se eu estou recebendo um evangelho contaminado que foi colocado dentro da religião, dentro de uma caixa, dentro de um sistema, né? É isso. Porque assim, depois de 30 anos de evangelho, que eu estou falando até de mim, né? De uma experiência pessoal, eu tive que me colocar nessa condição. Ou seja, tudo que a gente recebe, né, falamos que é da Bíblia, que é de Deus, e não está batendo com aquilo que nós recebemos, geralmente nós descartamos, né? É verdade, exato. Já não, falou que eu sou perdoada, eu sou perdão de pecar, não, isso aqui eu já sei, nós descartamos. Né? Não nos damos uma oportunidade de saber, de ouvir o Espírito. Exato. Até o Espírito Santo que está dentro de nós podemos colocar ele também com dentro certeza. de uma caixa, de um formato, de um sistema que é a nossa mente. Isso é tão verdade. Que foi influenciada pelo sistema religioso e o sistema religioso influenciado pelo quê? Pelo sistema do mundo. Porque o homem é a mente do homem. Nos faz pensar, e o que você falou muito legal sobre o fato da gente colocar o próprio Espírito numa caixa, é tão verdade isso, que quando eu, que também achava que conhecia o Evangelho, estava na verdade dentro de uma caixa de uma religião, eu sentia o incômodo do Espírito. Falava. Sentia, mas a minha mente não compreendia aquilo. Por quê? Porque não batia com o que estava sendo ensinado. Até a leitura bíblica se tornou condicionada. A gente lia a Bíblia conforme o que nós estávamos ouvindo dentro da religião, o que estávamos aprendendo, né? E isso e assim, hoje as pessoas pensam que religião é a igreja católica só, e na realidade não. Religião é todo tipo de denominação, tanto evangélico, católico, que se torna uma caixa e transforma o evangelho naquilo que eles querem acreditar que seja, ou que aprenderam errado, ou para proveito próprio, enfim. E é o que a Gal falou, é importante você se dar a chance de ouvir e até, inclusive ir até o final dessa série, para entender tudo aquilo que a gente recebeu do próprio Deus e que nos fez sair de dentro da religião e ver as coisas de um outro prisma. Porque quando você, dentro da religião, começa a receber o evangelho verdadeiro e começa a ver as coisas que, peraí, isso aqui não está batendo. Uma coisa errada, a primeira coisa que você fala, mas eu não quero ser dentro dessa caixa. Eu tô nessa caixa há muitos anos. E tudo que eu conheço é aqui dentro, tudo que eu... Meu Deus, a gente se sente... É pecado. A pessoa fica com medo, acha que tá em rebeldia contra a igreja, contra a liderança. Exato, porque a palavra igreja significa chamados para fora. E a gente fica com aquele medo de sair, com aquele medo de estar entendendo diferente do que foi pregado. E falamos que o evangelho nos liberta, mas na verdade entramos numa cadeia. Meu Quando Deus, o evangelho é isso mesmo. está corrompido, quando o evangelho está fermentado, né? Como até Jesus falou, cuidado com o fermento. Ao invés dele nos libertar, ele nos aprisiona. É verdade. Nós criamos um mundo, né, de regras, religioso, de regras, um sistema, uma cultura. Uma cultura. Uma cultura religiosa, denominacional. Até o modo de falar. Ficamos escravizados aquilo ali, não nos damos oportunidade para ouvir Deus, porque Deus não está dentro de caixa de sistema nenhum. Exato. É Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós pensamos que transformar-vos é simplesmente do mundo, da televisão, da Rede Globo, da... É verdade. Não é. Exato. Até o nosso sistema, o evangelho que nós recebemos também é um sistema que a nossa mente precisa transformar, porque nós precisamos fazer essa comparação. O que Deus diz na íntegra, o que é Jesus, o evangelho de Cristo mesmo fez na íntegra, e o que eu ouço todo domingo. O que está sendo passado? E é domingo. Né? O que eu estou recebendo toda semana. Tem a ver?
Não tem, então vamos descobrir o que está acontecendo. Porque, de fato, pessoal, é nítido que está acontecendo alguma coisa. E às vezes as pessoas procuram a gente e o que elas pensam? Que problemas são elas. Porque é aquilo que a gente sentia às vezes, aquela... Eu não sei se pode chamar de depressão, mas você ficava meio pra baixo e pensava que você era o problema. E você começa a fazer mais atos de justiça para alinhar com o que está sendo pregado e você pensa, não estou conseguindo, alguma coisa está errada. O que está errado? É você? Não, não é você. O seu íntimo, o seu testemunho interior não está alinhando com o que está sendo passado dentro daquela caixa. Você não tem alegria, você não tem paz, você não sabe o que está acontecendo, você acha que o problema é você e você faz mais para ver se cobre aquela sensação e na realidade o Espírito está falando com a igreja. É isso aí, então a gente quer que vocês assistam essa série até o final para você entender muito mais coisas, que ainda tem 6 episódios onde a gente vai entrar falando da sétima igreja, a sétima carta de Apocalipse, que foi enviada à sétima igreja, e que é o tempo da nossa igreja, é a igreja morna, né? É o tempo atual, a última igreja do Apocalipse é o tempo que está acontecendo agora. Deus está trazendo a verdade dele à tona através de muitas vozes, e o quanto você pode sair dessa série esclarecido a respeito do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então nos acompanhe, o próximo episódio é a semana que vem e esperamos que esteja junto conosco. Deus abençoe, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.